história veio à tona com o livro The Woman Who Fooled the World, A Mulher que Enganou o Mundo, que foi publicada por 2 jornalistas australianos, e acho que em 2016 ou 2017, e foi da onde a diretora conheceu a história dessa. E foram os jornalistas, inclusive, que expuseram toda a fraude e a farsa da Belle Gibson. E a gente está falando de uma pessoa, gente, que não só mentiu sobre a sua história e contou histórias falseadas e vendeu produtos, mas uma mulher que também arrecadava dinheiro do seu público para supostas vaquinhas para beneficiar crianças com câncer. A história da Belle é complicada de se contar porque a gente não tem prova de que essa história é verdadeira. Aparentemente a mulher mentia até a idade. O que a Belle Gibson ficou famosa no mundo? Segundo ela, em 2009, quando ela estava grávida do primeiro filho, estava desempregada, estava passando um relacionamento complicado, um médico, que a gente não sabe, a diagnosticou com câncer de cérebro de grau 4, nível 4. Se você é paciente oncológico, tem alguém na família, você sabe do que eu tô falando. Nível 4 é quando o câncer já tem metástase, é muito difícil de curar. Mamãe teve câncer de nível 3. E eu tenho que dizer graças a Deus por isso, porque ainda tinha uma chance de cura muito grande. Então ela disse aí que ela foi diagnosticada por esse médico com câncer no cérebro. E aparentemente ela foi criada por uma mãe que tinha esclerose múltipla, mas nisso aí também a gente não sabe. Aparentemente a Belle era uma mentirosa compulsiva. Ela lançou um livro chamado The Whole Pantry, ou digamos assim, a prateleira orgânica, pela Penguin da Austrália. E nesse livro ela conta essa história da vida dela, que a gente não tem como saber que é verdade, que ela passou por 2 meses de quimioterapia e radioterapia e sentiu que estava piorando, ela sentiu que ela estava se envenenando com aquele tratamento tradicional do câncer, e aí ela resolveu que ela ia dar uma guinada na vida e ela ia se tratar por meio de tratamentos naturais, olhando o que a natureza tem para oferecer. Ao longo de 3 anos, nos próximos 3, 4 anos, ela tentou criar umas startups e ela parecia ser muito, muito fissurada nisso, nesse lance de ser famosa. Então ela começou a falar dessa história num desses grupos de Facebooks de mães e depois foi para outros aplicativos contando essa história de como que ela tinha se curado de um câncer, uma mãe solo que tinha conseguido se curar de um câncer do cérebro ou então viver com esse câncer cerebral sem, contudo, ter que fazer tratamento tradicional de medicina e sim com questões holísticas. Em 2013, ela lançou um aplicativo, o The Whole Pantry, que naquele ano foi o aplicativo mais vendido na área de saúde e bem-estar. E ela tinha uma base de seguidores bem grande na internet, chegando a mais de 2 milhões de seguidores, e eu estou falando dos anos 2010, gente. Quando você chegar a milhões de seguidores, era uma tarefa muitíssimo difícil. Uma das coisas que a Belle dizia é que ela era uma mulher muito engajada socialmente e que ela doaria 25% da sua renda, tanto do livro quanto do aplicativo, para uma série de instituições de caridade. Contudo, depois os 2 autores foram atrás e viram que essa renda nunca chegou nessas instituições de caridade. O que era uma fraude no sentido de você dizer que você fez uma coisa e não fez. Mas as coisas